Só tenho 10 seguidores. Dá pra monetizar mesmo assim? Será que dá mesmo? Tenho uma ótima notícia pra vocês. Com o Live Tip dá sim. Usando o Live Tip, seus seguidores mandam perguntas pagas e você recebe direto no Pix ou Bitcoin, sem complicação e sem espera. Tem outras plataformas por aí, mas você precisa de aprovação, um processo complicado ou até ter um público muito grande. No Live Tip, qualquer um pode começar. Criou, compartilhou, recebeu e o melhor, o suporte é humanizado. Você fala com quem realmente resolve e te entende. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Live Tip, do Açougueiro. Hoje a gente está transmitido em dois canais do Telegram, tanto do Live Tip e do Leandro. O canal do meu canal do X, que é Açougueiro RS. Em dois canais no YouTube, o do Açougueiro e do Live Tip. E dois canais no Facebook. Tá? Eu me chamo Leandro Moraes, eu sou criador do Live Tip. Tá? Por muito tempo, eu trabalhei no comércio, tá? Mas em 2020, tudo mudou para mim, tá? Com a pandemia, aquele cancelamento físico e digital que teve, eu resolvi mudar de vida. Em 2024, eu criei o LiveTip e hoje, em 2025, eu estou aqui com o prazer de fazer uma live com a Silvia, lá direto da Espanha, e para a gente falar sobre muitas coisas aqui, sobre transição de carreira, como é a vida na Espanha, e ela vai contar tudo para nós aqui. Silvia, eu gostaria que tu te apresentasse, contasse quem é a Silvia Dargelli, e logo em seguida a gente já faço algumas perguntas para ti. Muito bem. Muito boa tarde para o pessoal aí do Brasil, boa noite para o pessoal aqui da Espanha, para Portugal, todos que estão nos assistindo. Meu nome é Silvia, eu moro aqui na Espanha, na região de Barcelona, desde 2019. Eu vim para cá um pouco antes da pandemia e estou aqui, vivo aqui com a minha família, sou mãe do Caleb, um menino lindo de 10 anos, e tenho meu esposo também, então aqui a gente está. Eu estou aqui com a minha família e aqui foi onde que a minha vida mudou, né? Eu fiz um recomeço aqui e estou aqui hoje. Silvia, e vocês moravam onde no Brasil? A gente morava em Ribeirão Preto. Eu sou de Minas Gerais, mas eu morava, quando eu vim para cá, eu morava em Ribeirão Preto. Eu trabalhava em restaurante também, como você, e morava lá em Ribeirão. Então tu sabe que que a minha vida não era fácil, né? Não, eu Assim, sei. tu viu que a minha vida aqui não tá sendo fácil, porque não consigo administrar todinha essas coisas que tem aqui, mas em restaurante também não era fácil. E como é que surgiu essa questão, como é que surgiu essa ideia de vocês se mudarem para a Espanha? Foi a partir da minha irmã, porque ela veio na frente, ela veio 2 anos antes. Então, um dia ela, do nada, ela me falou: "Ah, vocês não querem vir para cá?" E eu falei: "Tá, vou falar com meu esposo", e ele topou, e a gente se organizou uns 7 meses antes e a gente veio. E vim com a cara e a coragem, porque, assim, eu vim com a ilusão tão grande e achava que era. Não sei, o brasileiro põe uma ilusão muito grande e quando você chega aqui você fala: "Ai, meu Deus". E eu não me preparei, eu vim sem saber nada, eu não sabia nada, o idioma eu não me preparei para nada e cheguei aqui, eu chorava, era, assim, muito difícil, muito difícil. Quando que vocês chegaram aí? Nós chegamos, no finalzinho de 2019 e foi um pouco foi complicado, porque nós chegamos, tipo, em outubro, e quando a gente começou eu comecei a trabalhar, meu esposo ainda não estava trabalhando. Aqui a pandemia começou um pouco antes, né, chegou aqui bem primeiro que no Brasil. Então, foi, logo em janeiro, mais ou menos, já começou a fechar tudo e foi difícil, porque é uma pessoa que acabou de chegar e num país para recomeçar, para começar
tipo, do zero, e logo em seguida vem isso, a gente ninguém imaginava que ia passar isso no mundo, né. E eu vim para cá achando que ia normal, daí 5 meses eu já ia estar trabalhando, todo mundo normal, mas não foi bem assim. Então o começo nosso aqui foi bem difícil, até passar tudo, meu filho, por exemplo, ele ficou 46 dias dentro do apartamento sem poder sair. E nem na rua. E os policiais ficavam lá embaixo olhando se a gente saía, o que que você ia fazer, e eles pegavam foi muito pesado. E até para ir no mercado, se você isse em 2, eles te barravam ali e falavam: "Por que que você está indo em 2 pessoas?". A gente brigava para ir levar o lixo. No apartamento, todo mundo queria levar o lixo para poder sair um pouquinho, sair daquela prisão, né. Mas foi bem difícil. E logo em seguida, quando ele começou a trabalhar e passou, eu também já comecei a trabalhar um pouco mais, e logo em 2021, ele pegou o Covid. E aí foi outra baque, porque a gente já estava se levantando, ele estava já trabalhando, ele já estava com um trabalho bom, já estava ganhando bem, e ele ficou internado 23 dias. E eu em casa também com o Covid, meu filho também, minha irmã, e ele ficou, desses 23 dias, 8 dias foi na UTI. E foi assim, foi ia, não ia, sabe? Foi um momento assim muito decisivo. E eu com ansiedade, né? Você não podia sair, gente, não podia ir vê-lo. Mas passou e depois disso, ele voltou para casa, eh, ele ficou muito debilitado, então 7 meses ele não pôde trabalhar, e só eu trabalhava. E para manter um apartamento, conta, escola, tudo aqui foi complicado, mas, a gente teve muita eu tive muita ajuda das pessoas daqui, dos espanhóis, de assistente social, eu tive um apoio muito forte. Foi E, e a questão do custo do hospital, como é que é isso? É gratuito? Como é que. sim. Eles até enviaram, assim, para mim uma declaração, na época, ficou em 23.000 se fosse o caso de pagar, mas, não teve custo nenhum. Aqui na Espanha, eles até mandam essa declaração para ver quanto que o hospital gastou com você, mas eles não te cobram não, é gratuito aqui. Porque imagina se tivesse que pagar isso ainda, ia ser um Quando problema. che quando chegou esse papel, eu falei assim: "Não, eles vão ter que me matar, porque eu não tenho dinheiro". Eu não podia pagar. Mas assim, é gratuito, não, eles não cobram não. E eu tive, pessoas dentro do hospital que eu tive a sorte que eu trabalho para uma pessoa que é enfermeira e ela cuidava também do meu marido, então ela via ele, ela me fazia chamada de vídeo e foi, assim, foi um momento forte. Legal. Mas assim, eu agradeço a Deus por a gente estar aqui, porque eu imagino que ele teve um tratamento muito bom aqui. Até o pós, eles acompanharam ele 1 ano e pouco depois. Teve um acompanhamento muito bom. E porque ficou com sequela no coração, no pulmão, e ele teve esse acompanhamento. E eu agradeço por a gente estar aqui, porque talvez se a gente tivesse no Brasil, ele não tivesse tido a mesma sorte de ter tido esse tratamento, sabe. No Brasil o bagulho foi bem intenso, né? Foi um negócio que. Bom, é bom, né, a gente lembrar muito. E, e como é que é o custo de vida aí para vocês? Como é que uh, o, hoje tá passado todos esses problemas aí? Como é que é o custo de vida para vocês aí? Como é que para ir no supermercado, escola, todas essas coisas assim? A questão da saúde é totalmente gratuita.
A não ser remédios. Por exemplo, se você quer comprar, o médico te receita, ele não é 100%. Os medicamentos aqui nunca vai ser 100%. Então, mesmo no gratuito, você vai na farmácia e você paga, tipo, um pouquinho, sabe? Tipo, você paga 1 euro, 2 euros num remédio, mas paga algo, não é totalmente gratuito. As escolas também, mesmo as escolas públicas, a gente tem. As escolas são muito boas, é um nível assim excelente. A escola, meu filho chegou aqui, ele com 5 anos, falando português, mas ele tem aulas de castelhano, aulas de catalã, aulas de inglês. Ele na escola ele convive com esses 3 idiomas. E em casa a gente fala o português com ele. E o custo da escola a gente paga o material escolar, a gente paga a comida, que é uma comida, assim, muito boa, é comida, assim, de nível, eles falam comida sana, né, é comida saudável. E as saídas, os passeios, eles vão em muitos museus, eles vão em Barcelona em várias coisas, eles fazem acampamentos, eles fazem muitas coisas. E tudo isso a gente paga, mas tem um retorno muito bom, vale a pena. E a questão do aluguel aqui, o aluguel é o que pega um pouquinho, né? Porque o aluguel, sim, aqui na Espanha tá um pouco saturado, sabe? Tem muita gente, apartamento, casas tem pouco, mas e aí então eles estão cobrando muito, muito caro. A gente paga em torno, assim, um apartamento pequeno, a partir de 700, 800 euros. Eu atualmente pago 750 euros, mas tem quem pague mais, tem quem pague um pouquinho menos. E mercado, para mim, é o mais legal, porque eu amo comer, né? E essa coisa de a gente poder comer bem e a gente ir no mercado assim e você pegar o que você tem vontade. Você vai no mercado, não tem aquela coisa de não, não posso, não. É claro, tem coisas que eu olho o preço e falo, não, não vou comprar isso. Outro dia eu olhei uma coisa, eu falei, não, isso está muito caro. Então, tem hora a gente olha também, mas assim, o fato da gente ir pegar tudo para o seu filho, olha, vamos pegar isso, 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 e você não vai fazendo, não faz não tem aquele controle de você come muito bem, você quer sair para comer fora, você sai. A gente tomar café, a Espanha, eu não sei se você já esteve aqui na Espanha, tem muita cafeteria, os espanhóis amam cafeteria, né? E a gente acaba pegando esse costume. Assim, é muito legal. Você vai, é muita cafeteria. Cada momento você para numa para tomar um café. Um café com leite. Eu amo café com leite, café solo. E aqui isso é muito bom. Nós conversamos no Whats antes, né? E aí tu me contou, tem um ovo de chocolate aqui que tá R$ 100 aqui em Porto Alegre. E aí tu me disse que os ovos aí, os mais caros, esses de crianças, né? Sim, Eram 10 euros, é isso? sim. Eu paguei no Carrefour. Aqui tem o Carrefour também, né? E eu comprei no Carrefour a 10 e alguma coisa, 11 euros, não lembro o preço certinho, mas é nessa faixa de 10 euros. A 8 euros, 6 euros, a gente acha ovos aqui. Não, as crianças, aqui não é igual no Brasil, que faz aquela coisa assim de ovos de Páscoa. Não, eles colocam ali num cantinho e não tem muito isso. Eles usam, nessa época, outro que chama Mona de Páscoa, que é um bolo, como enfeitadinho, assim, com penas, com coisinha, só que é um Penas? pouco diferente. Que é penas? Com umas peninha enfeitadinho com ovinhos e peninha de pinto de galinha, Ah, assim, que é como ovinho mesmo, sabe?
E eles comemoram, eles dão isso na segunda. A segunda-feira agora é um feriado aqui, eles dão para a criança nessa época esse bolo, que é uma mona, chama mona de Páscoa. Mas os ovos também algumas crianças ganham. E tem, mas não é aquela coisa tão forte como aí no Brasil, não. Que aí no Brasil é muito forte, então acho que por isso as pessoas acabam abusando com os preços, né? Porque quando eu olho aqui 10 euros, eu vou lá no mercado, compro um ovo 10 euros, para mim normal. Às vezes a pessoa fala, mas 10 euros você vai converter, dá R$ 70. Mas não é bem assim. 10 euros aqui, uma pessoa ganha 10 euros em menos de uma hora de trabalho. Aí no Brasil, não. A pessoa, para ganhar R$ 100, ela tem que lutar mais. Talvez é um dia de trabalho dela. Dependendo do salário dela, é um dia do trabalho. Então, a diferença tá aí. Não, se for comparar por salário mínimo, quanto que é o salário mínimo aí? 1.300, o mínimo aqui é 1.380, me É parece. quase a mesma coisa que o do Brasil. Sim, Então, claro que lá é em euro, né, gente? Mas as pessoas que estão lá, elas estão recebendo 1.300 e poucos de sim. salário mínimo. Então, e aqui 1.400 e poucos. Só que aqui um ovo custa R$ 100 e lá custa 10. A É, diferença é de 10 vezes o custo de sim, vida a menos lá sim. do que, né, pelo menos Sim. nessa questão. Tu falou sobre a carne também, né? Não, a carne é totalmente, o preço é totalmente diferente. Igual, se a gente colocar o mesmo, porque o salário aí tá 1.300 e pouco também, e aqui também. Aí eu compro 1 quilo de frango, o frango sai a 3 euros o quilo. Uma carne mesmo, 8,50, dependendo da carne. Carne de porco mais barata. E aí é onde que tá, né? Que E a aqui a picanha gente, do painho, tá quanto tá aí? a picanha, a picanha a gente compra aqui. A picanha, porque eu fiz isso, ó. É, aqui a gente paga, no mercado que a gente compra aqui, eu pago 8,90 o quilo. Aqui tá uns R$ 69, 70. Eu comprei filé mignon a semana passada por R$ 64, mas ele não é o preço, o normal é uns R$ 80, R$ 70. Nossa, Então, a diferença é muito grande, né? Porque vai de novo nas 10 vezes, né? sim. De diferença de aí mais barato o custo de vida. E mesmo tu falou sobre o aluguel, que o aluguel é muito caro. Tu falou em 750 euros, é isso? Sim, uhum, mais ou menos. Um aluguel aqui de um apartamento aqui onde eu moro, que não é assim nada demais, é algo bem tranquilo, tá uns R$ 2.500. É. Entendeu? Então não é, Eu imagino como deve estar, porque quando eu estava no Brasil em 2019, eu já ganhava bem. Eu ganhava entre eu e meu marido, nós ganhávamos 6.000, mais ou menos. E nessa época eu pagava 850. E quando eu vi uma pessoa ganhando um salário mínimo na época, eu achava assim, eu falava, como que a pessoa consegue sobreviver com esse valor? Porque não dava. E aí eu fico imaginando hoje, porque de lá para cá teve pandemia, mudou muita coisa, teve mudança de presidente 2 vezes já. E aí aumentou muito. Eu fico vendo a coisa simples, básica das pessoas comprarem arroz, açúcar, café. E assim, eu fico pensando no sofrimento das pessoas, em ter que trabalhar e conseguir se manter, né, com um salário. O salário não sobe na velocidade que os produtos sobem, né? Na velocidade que aumenta. eu me E lembro, eu sou um cafezeiro e ainda sou um cafezeiro assim daquele café ruim, sabe? Que eu me acostumei a tomar nesse café.
tá? Sim. Então, eu tomo café solúvel, aquele... Talvez pela praticidade, sei lá o quê. Quando eu tava no restaurante, eu até tinha aquelas... Até tem aqui em casa, a maquininha da Nespresso, aquelas coisas. Mas eu sei lá, eu me acostumei com... Eu sei que eu tenho que parar, sei todas essas coisas. Mas o que eu quero falar é o seguinte: em 2020, o Nescafé, o que eu ouvido que eu compro, estava R$ 12,90. Hoje está R$ 32,90. Nossa, Tá? eu Então é não tomo. uma coisa que eu sabia o preço direto, entendeu? Porque quando estava R$ 9,90, eu comprava 5, sabe? Ah, já vou Aham, comprar uns 5 porque tá na promoção, né? sim, E agora não, agora tá R$ 32,90. Às vezes até o mercadinho aqui do lado de casa, que é um mercadinho pequeno, tá mais barato que no mercado grande. Por quê? Porque como já tá subindo demais, o outro lá já vendeu aquele que ele comprou mais barato e aí já aumentou lá e aqui não vendeu tudo e tá mais barato. E sim. Não, então o custo de vida no Brasil ele ficou muito gigante, né? Ele tá sim, muito aumentou, tá muito grande. O café, esse café solúvel eu não tomo, eu tomo muito café de cápsula mesmo. Ou fora, café fora. Eu tomo um café de cápsula aqui e me sai como a 23 cêntimos em casa. E na cafeteria eu pago bem mais caro, pago 1,70 no café, 1,50. Mas uhum. assim, eu me dou ao luxo, qualquer pessoa aqui pode se dar ao luxo de sentar todos os dias numa cafeteria, e tomar um café. Todos os É, dias sentar ali e tomar um café. o custo da cápsula da Nespresso aqui é mais ou menos uns 2,80 a cápsula e da Três Corações é mais ou menos uns R$ 2, tá? É. Então é a diferença bem. E o que que tu vê de diferença sobre a segurança Brasil e Espanha? Eu Ah, acho e que aí, isso é um ponto bem aí importante, porque quem está pensando em imigrar, está pensando em ir para a Espanha, acho que é sim, algo que o pessoal avalia bastante. sim. A questão da segurança, aqui tem esse. É assim, não tem comparação, sabe? Não tem. Você sair na rua, você poder até falar no telefone, porque quando eu vim para cá eu já tinha medo de falar no telefone, porque eu fui assaltada uma vez no Brasil. E eu tive um trauma disso, de sair na rua e falar no telefone. Aqui, a segurança de ai, é muito, assim, é muito diferente, não tem, até desde um ciclista ter a segurança que um carro ele tem a consciência que ele não pode passar perto de você. Um pedestre, tá caminhando, o carro para você passar, eles têm muita paciência no trânsito, a gente poder ir e voltar a qualquer hora da noite. Eu dormir tranquila na minha casa, meu filho poder brincar. Agora mesmo, meu filho está brincando no parquinho aqui ao lado de casa e eu tô aqui tranquila. Eh, Isso aí não tem preço. A gente sair, sentar. Às vezes eu sento nos bares. Aqui é muito comum os bares, a gente senta nas terraças, né, fora. E é muito comum a gente deixar as coisas ali, telefone, bolsa, não sei o quê. E assim, às vezes eu falo, nossa, se fosse no Brasil, a gente não poderia deixar assim, porque dependendo do local que você está aí, é muito perigoso. Não viver com esse medo aqui, para mim, e proporcionar isso para o meu filho, que é o mais importante, é uma coisa assim de louco, sabe? Eu Isso não, não- é uma das coisas que mais me pega, sabe? Eu, eu sempre penso que se no Brasil a gente pudesse sair tranquilo na rua, sem. Eu tenho eu não sei se naquela aula com a Tassi chegou a ver, mas eu tenho uma menina que edita os vídeos para mim. Uhum, E quando deu aqui a enchente em Porto Alegre, o que ela fez? Ela foi trabalhar em outro emprego para poder, entendeu? Então ela trabalhava das 8
às 13 e pouca comigo. Daí ela conversou, a gente conversou, ela foi trabalhar em casa, né, remoto. E aí ela pegou e foi trabalhar num restaurante de noite, que começava às 4:30 da tarde. Uhum. E aí tá, ela tava, né, imagina, trabalhando 2 empregos, uma guria nova, tem 20 anos, né, consegue fazer isso, né? Só que às 11 horas da noite foi assaltada numa rua, a rua mais movimentada da Zona Norte de Porto Alegre, ela e mais 10 pessoas na parada, entendeu? Então, tu imagina, ela podia ficar mais um ano ou mais 2 anos fazendo isso para juntar um dinheiro, para fazer alguma coisa, para comprar um imóvel, para daí ela ficou com medo. Ela não quis mais, o namorado não quis mais. Por quê? Porque as pessoas não Sim. conseguem, isso é muito ruim. E É. aí tu imagina, ela, todo o dinheiro que ela ganhou, ela pegou, teve que comprar outro telefone, teve que isso, teve aquilo. Imagina então o prejuízo que essa menina teve só no fato de ter sido assaltada, Sim. né? E É, pode eu não falo que aqui não existe. Claro que existe também. Aqui, Barcelona tem é muita gente de vários países, é lotado. E acontece também, mas acontece da forma de qual forma? Ninguém vai te colocar uma arma na cabeça, não. Eles às vezes te mete a mão dentro da sua bolsa, e se você nem percebe, e leva. Acontece aqui na França eu acho que mais com frequência, mas assim, se você andar com cuidado, isso normalmente acontece com as pessoas que vão descuidada mesmo, e eles fazem isso com turistas. Então, às vezes, até as pessoas podem falar, mas eu já vi turista falando que foi assaltado aí em Barcelona. Eu falo, não, realmente, sim que acontece. Mas no dia a dia, a gente que já está aqui, eh, a gente não convive com isso, com esse medo, com essa insegurança. A gente convive, a gente eu não consigo mais, por exemplo, eu ia no Brasil a trabalhar, eu ia de moto e era assim, olhando para os lados, porque eu tinha medo eu saía de madrugada, né, ia embora de madrugada, e eu tinha medo de quem podia estar me seguindo, e isso é, pesa muito, essa segurança, assim, é muito importante aqui. Aqui é. E tu ouve coisa de assaltar em restaurante, de assaltar em casa, de assaltar em Uber, essas coisas assim, tem notícias dessas coisas? Não, Nada eu disso. já. Não. Eu já escutei algum boato que entraram aqui em alguma casa, mas assim, realmente alguém falar assim: "Ah, não, entrou na minha casa", não, eu nunca escutei ninguém falando, não. Que tranquilidade, hein? Que coisa bem Sim. boa. Eu não me lembro se tu falou onde que tu E quer as trabalha. casas aqui são meio. Minha casa é quase aberta, é muro baixinho. Eu morava numa casa no Brasil que o muro parecia um presidiário. E aqui é aberto. Todas as casas aqui são muros assim, portão baixinho. Uma pessoa pode saltar para entrar, qualquer casa, É assim. só para limitar o terreno, né? Como Sim, era é uma só vez no limite, Brasil. não tem aquele muro tampando a casa, não. Quando eu vejo as casas aí do Brasil, todas tem muro ali tampando tudo, não. As casas aqui não tem, as casas são à frente, jardim, você vê as casas, a pessoa entra, sai e tranquilo. Coisa boa. Eu não sei se tu Isso. falou sobre o teu trabalho, tu quer falar um pouquinho do teu trabalho, como é que é a questão do trabalho aí? Esse com o negócio de contrato de trabalho também. Sim, aqui, eu cheguei aqui na Espanha de forma irregular. Eu não vou falar ilegal, porque eu entrei passei numa imigração, então eu vim de forma irregular. Eh, e aí, quem vem com uma forma que eu vim, dessa forma, a gente tem que trabalhar o período, eh, que até agora, até esse mês de abril, eram 3 anos de forma contínua para daí você tramitar algum tipo de arraigo, fazer uma documentação. E com isso você tinha que encontrar alguém para te fazer esse contrato. Então, esses 3 anos você tinha que fazer o serviço que aparece.
As mulheres aqui normalmente trabalham na limpeza, em restaurante, cuidador de idosos, babá. Os homens vão para construção, limpeza de jardim. E, e a gente vai se virando conforme dá até a gente cumprir esses 3 anos. Depois disso, meu esposo, por exemplo, ele encontrou a pessoa que fez esse contrato de trabalho para ele. É mais fácil quando é uma empresa, porque é a mesma coisa do Brasil. Uma pessoa normal que contrata você para limpar, como eu faço nas casas das pessoas, é mais difícil para ela pagar uma seguridade social para mim, que o gasto com uma pessoa contratada é quase o mesmo valor que você paga para ela. E então aí você tem que encontrar essa pessoa. E meu marido ele cuidava de um senhor que foi uma bênção na nossa vida, porque esse senhor tinha muitas empresas, então ele fez o contrato de trabalho para ele. Então agora meu marido já está partindo para a nacionalidade, que já é depois de 2 anos legal aqui, e eu ainda estou com o primeiro contrato. Eu agora, é o ano passado que eu encontrei uma pessoa, ou seja, com 5 anos que eu fui encontrar alguém para me fazer um contrato de trabalho. É, Quando eu falo para as pessoas que a gente tem que nunca vai ser o mesmo, até mesmo a diferença entre eu e meu esposo. Ele conseguiu primeiro, eu estou conseguindo agora. Então, todo mundo tem que entender e vir já com essa mente aberta que nada vai ser igual, nem para você, nem para mim, nem para minha irmã. Para cada pessoa vai ser diferente, porque vai depender das pessoas que vão cruzar no seu caminho. Talvez você encontre alguém, por exemplo, já eu conheço pessoas que veio depois de mim e conseguiu a documentação primeiro do que eu. Então, assim, e eu dou, assim, eu fico feliz pela pessoa. Mas o caso é que a gente tem que entender isso, que não vai ser igual, que cada pessoa aqui vai ter uma experiência diferente. Show de bola. Pessoal, eu vou ler umas perguntas que chegaram aqui no Live Tip. E quem quiser mandar pergunta para Silvia, é só botar no navegador aí teu celular ou clicar no link na descrição embaixo, quem tiver pelo YouTube ou quem tiver pelo Telegram, pelo Instagram, Telegram, no Instagram, digita no navegador livetip.gg/Leandro Moraes, vai abrir aí uma página que pode mandar, é R$ 1 só. Eu tô fazendo, eu não sei se eu falei ou não, mas eu vou reforçar aqui, até para a Silvia respirar um pouquinho lá, que essas lives que eu tô fazendo com várias pessoas de muitos espectros diferentes para divulgar o Live Tip também, para as pessoas entenderem como é que ele funciona, né? E que elas conseguem usar tanto no Instagram, é um link estático, que nem esse meu link ali, ó. Ele é estático, esse link nunca vai mudar. Tu vai colocar lá no teu perfil do Instagram, na bio, ou no X, ou em qualquer lugar, né? E quem quiser mandar uma doação para ti, se quiser mandar uma doação para Silvia, né? Pelos vídeos que ela tá fazendo, pelas informações que ela tá dando da Espanha, só para agradecer, a pessoa consegue mandar, né? No caso da Silvia, ela pode tanto. Vou aproveitar, já que ela tá na Espanha. Olha, eu sou internacional, eu tô ficando chique demais, hein? Eu vou aproveitar para esclarecer que, já que ela tá na Espanha, ela consegue monetizar também fazendo conteúdo no Brasil usando o Live Tip. Por quê? Ela consegue receber, ou as pessoas conseguem fazer a doação nela em Pix. E se ela não tiver uma conta aqui no Brasil para fazer essa transferência para a conta dela por Pix, eu consigo trocar isso por Satoshi, que é Bitcoin, tá? Eu ensino ela a instalar uma carteira de Bitcoin lá no celular dela, e ela abre uma conta numa corretora lá na Espanha, manda esse Bitcoin para a corretora e saca em euro lá. Sem estresse, sem confusão, sem precisar ter que abrir uma conta aqui, sem ter que estar se estressando, pedindo pro parente, para isso, para aquilo, só com uma coisa normal, assim.
Show E de aí bola. veio uma pergunta aqui, Silvia, vamos lá. Ó, que eu sou meio atrapalhado, né? O João mandou R$ 3, obrigado, João. O que você mais gosta na Espanha, Silvia? O que tu mais Ai, gosta aí? o que eu Além da. mais gosto? Além da praia, do sol, eu gosto dessa parte do poder de compra que a gente tem aqui, esse poder de compra, da gente ter essa liberdade aqui, da segurança e é isso. Acho que isso. O E poder a de comida compra não? aqui, E a comida? a comida também. O Ah, poder de compra eu acho legal porque a gente aqui uma pessoa trabalhando na construção, uma pessoa que trabalha na limpeza, uma pessoa que trabalha em qualquer área que ela quiser viajar para a França, para a Itália, para qualquer país, ela vai, ela vai. O que pega um pouquinho no começo, que é o documento. Eu viajei sem documento, só com meu passaporte e não aconteceu nada, mas tem gente que tem medo. Mas como a gente está dentro da Europa, voos domésticos não tem tanto problema. E esse poder de compra da gente falar, por exemplo, a minha irmã foi na Dinamarca o ano passado, final do ano, e ela pagou num voo, a ida, 12 euros a meu, passagem. 12 euros. meu Um Deus. voo de 2 horinhas. Eu falo, 12 euros é 1 hora do meu trabalho. Tipo, eu não sei como explicar isso. A gente poder conhecer, viver isso aqui, sabe? Poder aproveitar isso de comer bem, viajar, dar uma coisa, um futuro melhor para o seu filho, ele ter um estudo bom, apesar de ser da gente pagar, mas a gente paga por uma coisa muito boa. E isso, acho que isso aí é o que me deixa muito feliz aqui, sabe? Muito legal. 12 euros, sabe quanto que eu paguei na minha passagem para São Paulo? A última vez que eu fui, a Patrícia e a Betina, nós fomos no encontro do professor Alexandre Costa, que eu sou aluno dele já desde 2020. R$ 3.600. 1.200 para cada um, ida e volta. É, Ó, então, acho que tu já falou um pouco disso, deixa eu ver aqui. A Patrícia mandou R$ 5, perguntando como são as escolas aí na Espanha. Não sei se tu já falou um pouco, mas como é que é o ensino, assim, o que eles aprendem? Você pode falar um pouco sobre isso também. sim. As escolas aqui funcionam. Pode ser que seja um pouco diferente em outras regiões, em outras regiões. Aqui na região que eu moro, de Barcelona, as crianças entram às 9 e ficam até às 4h30. Lá na escola, eles têm aula de inglês, de catalã, de castelhano, de música, educação física. Muitos alunos dentro da escola, você pode colocar eles para ir para natação, tem um ônibus que levam para natação. Eles fazem muitos passeios, eles vão a muitos museus, eles conhecem. Meu filho entende assim, com a idade que ele tá, ele já entende sobre a Idade Média, a Idade Romana, coisa que eu não aprendi até hoje. E assim, é um ensino muito bom, muito bom. O nível que meu filho tem do inglês, na minha vida inteira de escola, eu não aprendi. E muitos pais aqui, além da escola, eles pagam extras escolares para a criança ir para mais uma aula de inglês. Então, você pode ainda colocar mais isso. A escola aqui, o ensino é muito bom. E é assim, meu filho traz o notebook, a escola fornece notebook para ele, eles têm isso, ele mesmo faz usando o Canva, faz trabalhos escolares, entre eles ali, ele ajudando um outro amiguinho por internet. E
não sei, o ensino é muito bom. Eles têm as crianças aqui em si, no geral, na Espanha, todas as crianças são muito respeitadas. Elas têm é como assim, por exemplo, tudo na escola, se vão qualquer foto que vão fazer do meu filho, eles pedem antes uma autorização, eu tenho que assinar. Tudo aqui que eles vão fazer com a criança, a gente está por dentro. É muito assim, é muito diferente. Eu não sei se chega ao nível de uma escola particular aí no Brasil, porque eu não convivi. Mas a escola pública aqui é o até mesmo chega a ser melhor que a particular. Chega a ser melhor. Legal, legal, Não porque. sei se está respondida a pergunta Não, eu mas até enquanto estava falando, eu tinha alguma pergunta, mas no fim eu me esqueci porque eu fiquei espantado, porque não é uma coisa que a gente está acostumado, né? Aqui no Brasil as coisas estão bem complicadas. É sobre as disciplinas, sobre se tem alguma disciplina assim, dessas coisas aí que woke, que não tem eles. nada bem. É bem normal, assim, não tem. Por exemplo, tem a opção, por exemplo, de estudar educação, religião, aí você escolhe a religião, hindu, não sei o quê, você escolhe o que você quer ensinar. Mas eu, como eu preferi meu filho, eu não interferi isso na vida dele, que ele escolha. Eu optei por não colocar, então as crianças que não querem estudar isso vão para o pátio enquanto as outras estudam. Mas eles têm aula de música, eles têm aula de ambiente, coisas assim, manualidade, eles têm aula essas coisas assim de manualidade mesmo, sabe? De coisas assim para fazer alguma coisa, criar algo. E Diz com as mãos sim, que faz com a mão. Às vezes eles têm aula de fazer coisa com barro, sabe? Com Uhum, aquelas coisas, para a criança pegar, sabe? Criar. Então eles fazem isso. legal. Ó, a Graça mandou R$ 10. Oh, Silvia, você pensa em se mudar se por acaso as coisas aqui mudarem? Acho que ela quis dizer que se por acaso mudar as coisas aqui no Brasil, melhorar, parar a violência, essas coisas, vocês pensam em se mudar para cá, voltar para cá? não me passa mais na cabeça. Eu tinha medo quando o meu marido foi aí no Brasil, eu ainda não voltei. Eu tinha medo dele quando ele fosse, voltasse a ter essa vontade de ir para o Brasil. Mas quando ele chegou e vê a realidade, tipo, andar nas ruas, a gente vê ruas sujas, coisas assim, não sei, ele mesmo que eu achava que poderia ter vontade de voltar, ele não voltou com essa cabeça. E vim para ficar e eu nunca tive esse pensamento de voltar não, a não ser que passe algo, assim, muito extraordinário mesmo, assim, de não poder estar aqui e voltar, mas, assim, não penso não. Aqui a gente, vive muito bem, muito bem. Show de O bola. apesar, eu tenho que deixar isso bem claro, a gente quando tá aqui, a gente parece que fica mais brasileiro, eu vou te falar a verdade. Você começa a ver, quando a gente muda de país, você vê o Brasil com outros olhos. A gente a paixão, por exemplo, tudo que eu vejo do Brasil, aqui às vezes a gente encontra coisinhas, paçoquinha, aquelas balinhas Sete Belo, Aham. bis. Então, em alguns locais específicos, vende essas coisas. Quando a gente encontra, eu te digo, eu acho que é todo brasileiro, a gente fica
assim, você compra com tanto carinho, tanto carinho. Eu falo do Brasil para todo mundo aqui com muito carinho, sabe? Eu falo do Brasil porque o Brasil é um país muito rico. A gente só vê isso quando a gente está aqui. Mas o Brasil era para ser um país assim de primeiro mundo. Aí a água, é, fruta, verdura, tudo. O Brasil produz de tudo. Era para o Brasil estar assim acima dos Estados Unidos. E aqui, por exemplo, eu vejo como é, é mais, por exemplo, aqui na Espanha, tem muita uva, tá? Eles fazem muito vinho, tem verdura, mas aqui não, algumas frutas vêm de fora. Eu já comprei fruta vindo do Brasil, fruta vindo de não sei da onde. O coco vem de outra parte. As coisas aqui no mercado, tudo tem a origem. Então, você vai comprar as frutas, tá tudo lá escrito a origem, da onde que é, porque eles não, o pessoal daqui não gostam de comprar as coisas de fora, eles gostam de comprar as coisas deles. Mas eles não têm muita coisa, eles não produzem tanto. E não é que não produzem tanto, é porque aqui não é propício pelo frio, pelo. Chega o verão, tudo bem, mas o frio aqui é muito forte. E aqui, o Brasil, a gente vê que é um país que tem de tudo, que tinha que ser outro nível e não vai. Talvez pela cultura, talvez pelas pessoas que estão lá no poder e não deixa ir para frente. Quando eu vejo, por exemplo, essa cidade que eu moro é uma cidade muito antiga, muito antiga. E eu falo, gente, como que eles construíram, como que eles vieram parar nesse lugar há tantos anos atrás? E eles evoluíram muito. Aqui as pistas são muito boas, tudo ajuda as pessoas, né? E, e o Brasil fica. Sim, não tem aquela coisa tu tá sempre eu vou falar aqui, mas o Estado tá atrasando a vida da gente, porque quando tu Sim, não tem a estrada boa, ele tá te atrapalhando. Quando tu não tem um transporte bom, ele tá te atrapalhando. Ele vai te consome muito tempo. Eu pego o exemplo da moça que trabalha aqui em casa. Ela, coitada, sai às 6 horas da manhã de casa para chegar aqui às 8h30, entendeu? Então imagina, ela perde 4 horas por dia para ir e o voltar. transporte. Isso que ela não trabalha todos os dias, a gente tem todo um acordo entre nós para não Sim, ter, porque senão, imagina, todo dia ela fazendo isso, ela ia ter. sim. Veio mais uma pergunta que é do Celso, ó. Celso! Ele perguntou que. Obrigado, Celso mandou R$ 5. Como é empreender aí na Espanha? É mais fácil ou mais difícil que no Brasil? O que tu acha? É, Não sei se tu sabe muito sobre isso. Mas de então, repente meu marido fale, quem, coisa. quem começa aqui, a gente que trabalha para a gente, quem trabalha para ele mesmo aqui, que abre sua empresa, vai muito melhor. Apesar de pagar do imposto aqui, que eles pagam ser um pouco alto, mas mesmo assim eles se dão bem. Todas as pessoas que chegam aqui. Claro, não dá para. Só se você vier com uma forma, um visto que você vai vir já para trabalhar para você mesmo. Mas, Sim, por exemplo, na minha, tipo, abrir quando a gente. uma pessoa estrangeira para abrir um negócio aí tem que estar completamente legal para poder Sim, fazer um sim. negócio aí, né? Até mesmo eu, por exemplo, esse primeiro número que eu tenho aqui de documento, ele não me deixa trabalhar para outra pessoa, por conta própria. Eu só tenho que trabalhar para outra pessoa. Então, um ano eu tenho que trabalhar para alguém.
E depois eu posso mudar isso e abrir meu próprio negócio. É fácil, é muito fácil, por exemplo, é como o MEI aí do Brasil, sabe? Abrir uma empresa para você não é difícil, mas e me parece que eles dão uma ajuda boa de os 3 primeiros anos paga menos e depois você começa a pagar um pouco mais. Mas quem começa aqui a empreender é muito bom. Não sei se tu sabe se é uma coisa assim. Quanto que ganha um cortador de grama aí? Ai, um controlador de grama. Meu esposo já trabalhou, né? Várias vezes trabalhou limpando um restaurante, limpando, cortando a grama, as ervas mesmo ali. E ele ganhava 10 euros a hora. Depois ele começou a, Mas isso a ele tá ganhar 12 trabalhando para euros. alguém, né? Oi? Isso ele tá trabalhando para alguém, né? Sim, trabalhando. Não, mas assim, não trabalhando para alguém, né? É alguém que ele conhece que chama. Chama. Sim, sim, que vem trabalhar para mim. É como se trabalhasse para você mesmo. Olha, Uhum. você faz isso para mim e vai lá e faz. Tá. 10 euros a hora. Isso? Sim, Se 10, 12. Eu tô trabalhar falando no valor que a gente cobra. Talvez tem gente que cobre menos, talvez tem gente que pague mais, mas cobre mais. Mas é mais ou menos o que a gente cobra aqui. show de bola. Acho que deu para entender, né, Celso? É mais fácil, é melhor. Ganha mais dinheiro lá. E sobre o tempo aí, como é que é o tempo? Bom, primeiro não, antes de tu falar do tempo, se é muito frio, como é que é? Como é que surgiu essa tua ideia de prestar esse serviço para quem quer imigrar aí para a Espanha? Surgiu porque, assim, eu mesma ajudei várias pessoas e eu vi a dificuldade de muitas pessoas que, quando vêm para cá, às vezes vêm um pouco perdido. Eu mesma vim sem. Hoje eu gravo vídeos falando para essas pessoas para se prepararem, e eu vim um pouco, apesar de ter minha irmã aqui. Eu vim meio assim, vou e chega lá, e sabe assim, meio que. Então, assim, a partir disso mesmo, de eu falar assim, não, se eu tivesse me preparado, tinha sido diferente, eu poder ajudar alguém, explicar para ela qual que é o que você tem que fazer. Então, foi a partir daí. Eu falei, não, tem muitos brasileiros que querem essa mudança, mas não sabem o que. Ela fala, eu quero mudar de país. Agora, por exemplo, estão querendo, não podem ir mais para a Itália. Aí, os Estados Unidos também está barrando. Então, o que que nós vamos? Vamos para a Espanha ou Portugal. Portugal está saturado, então acabam vindo para cá. E aí ajudar essa pessoa que ela vem de forma assim mais estruturada, sabe? Sabendo o que vai encontrar aqui, como que vai ser, sabe? Tudo. E foi isso. Sim, porque a Espanha, na verdade, aqui no Brasil, não é um destino que muitos brasileiros vão, né? Vão. E igual, tem aí perto onde tu mora, ou em Barcelona, tu sabe se tem uma região que tem bastante brasileiros, aí na tua cidade tem bastante, ou é pouco? Tem muitos brasileiros aqui. É, É muito brasileiro, você não faz ideia, de quantos brasileiros tem aqui. A gente vai, tipo, no mercado comprar, você tá ali, e quando a gente escuta, como a gente tá escutando sempre a língua deles aqui, quando você escuta um falando português, você já olha assim, sabe? E tem muitos brasileiros. É difícil a gente sair e não encontrar um brasileiro. Nós somos bem assim de fazer amizade, então a gente conversa, pergunta de onde que vai fazendo amizade. Tem a cidade que eu moro mesmo é pequenininha e aqui tem brasileiro, muitos mesmo. legal, porque nas redes o que a gente mais vê é sobre Portugal, é sobre Estados Unidos, né? Sim, Essas coisas assim, mas não sobre a Espanha, pelo menos eu, né? Até posso até estar enganado. sim. E, eu tava perguntando como é que é o tempo aí? É muito frio? É, Como é que é o ano inteiro aí sobre o tempo?
Aqui, eu falo que eu fui conhecer as estações do ano aqui, porque no Brasil eu só conhecia verão. Eu só conhecia verão. Aqui eu fui conhecer as estações do ano. E a gente vive realmente todas as estações certinho. Tipo, muda tal dia, você já vê a mudança um dia antes, no mesmo dia, um dia depois. Mas assim, já muda totalmente. Muda assim, você consegue sentir. Então, aqui as estações, tipo, você tem que ter roupa de verão, roupa de inverno, uma roupa mais ou menos para agora na primavera, e você tem que estar mudando até o guarda-roupa, porque quando chega o frio aqui, é muito frio. Final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, é muito frio, que dói os ossos. Eu falo, é um frio doído. Quantos graus? Não chega a nevar e tudo, mas chega a zero. Eu já peguei aqui -2, mas isso foi logo que eu cheguei. Esses últimos anos não fez tanto frio, foi muito tranquilo. Os 2 últimos anos foi muito tranquilo o frio. Mas eu sou muito friolenta e sim que o frio é difícil. E o verão também. O verão, a gente sai disso e pega o verão, os 3 meses de verão aqui, é 40 graus. É muito calor, que você fala, gente, eu tenho sorte que eu moro numa cidade que é fresca, então eu passo bem aqui. Mas eu desço para a cidade das praias aqui, é um calor insuportável, parece Ribeirão Preto. É muito quente. O Rio Grande do Sul é assim como tu tá falando, é a mesma coisa. Também no inverno chega a 0 grau e no verão é quente, quente, quente. E as praias, quantos quilômetros são daí? Como é que são as praias? Isso aí é bem interessante tu contar. As praias são. Aqui da minha casa tá tipo 15 minutos, eu tô na praia. 15 minutos, 20 minutos de carro. Demora 20 porque eu desço fazendo curvas, então eu tenho que descer com mais cuidado. Mas 15 minutos daqui. E, e as praias são muito boas, limpas, muito diferente do Brasil. Não tem aquelas ondas tão fortes, porque é um mar que é outro mar, né? Mas assim. É muito boa. As praias é muito limpa, não é igual aí que passa alguém vendendo espetinho. Então, se você quer comer alguma coisa, tem algumas tendas ali que vende, fixo ali que vende alguma coisa. Você pode ir lá comprar alguma bebida, alguma coisa para comer. Mas normalmente as pessoas, quem come são os jovens e tal. Quem vai em família leva a sua comida, todo mundo recolhe seu lixinho, leva embora e as praias são maravilhosas. Eu Tem sou aquele apaixonada. problema de não poder entrar na água e ter que ficar cuidando, escondendo as coisas dentro da. Ou tem que ficar na areia cuidando das coisas para outro entrar na água ou não? Pode deixar as coisas. Eu Eu não confio pelo fato que tem muita gente muita Turista. gente sendo turista, você não sabe quem vai estar ali, então às vezes eu até entro, mas fico de olho e procuro assim, se tá eu e meu esposo e meu filho, vai ele e meu filho, depois eu entro, mas assim, sempre alguém fica meio de olho, eu também não deixo assim, de Mas e qualquer as forma. outras pessoas? As outras pessoas, entendeu? Porque a gente. Eu acredito que eu nunca vou perder esse cacuete de ficar me cuidando enquanto eu estiver em qualquer outro país, por causa que é uma coisa que, Já pô, é costume, né? 50 anos já vivendo assim, imagina, eu vou ir para outro lugar, eu vou continuar assim. Mas Sim. as outras pessoas que tu chegou a reparar, chega a reparar que eles deixam as coisas e vão tomar Sim, banho. sim, deixam. Mas as pessoas não levam tanta coisa, sabe? Mas deixam. Eu nunca vi. Eu vou muito nas praias e tudo. Eu nunca vi ninguém reclamando. Ah, me roubaram aqui. Eu nunca presenciei isso, não. E as praias aqui, uma coisa interessante, digamos, é que tem muitas, são meio que separadas e tem praia de gays, tem praia de nudismo, tem praia.
tem praia para cachorro. Então, é... a sua cara, a hora que eu falei. É, então, assim, na praia normal que a gente vai, normal que vai todo mundo, as mulheres tiram a parte de cima. Então, assim, a gente vai na praia, é normal, a mulher chega ela e o amigo, o marido e não sei quem, as mulheres tiram a parte de cima e eles seguem ali conversando como se nada, né? Então, assim, e ninguém fica olhando com maus olhos, assim, sabe, olhando. Não, as mulheres fazem isso e é normal aqui, normal. E nas praias de nudismo, tipo, ao lado, você vai caminhando, às vezes você chega numa de nudismo, aí ó, a gente acaba voltando porque não é, eu não gosto de estar ali. Mas ali fica todo mundo ali e normal. E tem umas partes também que os gays gostam de ir, que ficam eles ali. E meio que não é separadinho, eles sabem quais são e aí acaba indo sempre ali naquele local. Um não invade o espaço do outro, né? Sim, mas tipo, É, eu posso, por exemplo, se eu quero ir na praia de nudismo, e eu passo lá, vou lá de biquíni, não passa nada, não tem problema, mas aqui é muito respeitado isso. É uma coisa legal também que eu vejo que aqui os homens respeitam muito as mulheres. Tipo, eu saio na rua, eu passo na frente de um bar, de qualquer lugar, ninguém vai ficar ali olhando para mim, me chamando a atenção, como passava no Brasil. É, logo que eu cheguei aqui, eu falava, gente, o que que acontece aqui? Ou eu sou muito feia, ou alguma coisa acontece. Ninguém mexe com ninguém aqui. E é engraçado, porque quando mexeu comigo uma vez, era brasileiro. Então, assim, o brasileiro é mais assim de mexer, né, com as mulheres e chamar atenção, talvez de ir na praia aqui quando chega o verão, os brasileiros, eles gostam de ir e eles realmente têm essa coisa, eu vou na praia ver as tetas das mulheres, eu vou lá ver, e isso é engraçado, sabe? E eles aqui, para eles, é tipo, é outra cultura, né? É sim, outra vida. é a cultura deles. E acho que isso Sim. que é importante quando a gente vai para um outro país, é a gente respeitar a A cultura deles. cultura deles, sim. Isso é uma coisa que eu falo muito, que a gente está no país deles, a gente tem que respeitar a cultura deles, nós temos que entender a cultura deles. Não é eles que têm que se adaptar a gente, é nós que temos que se adaptar a eles, aos costumes, dos horários, que são diferentes, eles têm horário de almoço totalmente diferente da gente, a partir das 2 da tarde. Das 2 às 5, não fazer barulho, porque eles gostam de descansar, respeitar o espaço deles, sabe? E a gente tem que saber fazer isso, porque se a gente não faz isso, às vezes a gente fala assim, não, o espanhol ele é grosso, ele é rude, mas não, é você que não está respeitando a cultura deles. E isso aí, as pessoas têm que entender isso. Isso, tu me falou. A gente conversou antes pro WhatsApp e a Silvia falou que como ela respeita a cultura, eles são muito. Essa seria uma próxima pergunta, mas chegou mais. Ó, tu tá dando sucesso aqui, ó, no Live Tip, ó, tá? Olha, que Ó, olha legal. quem mandou uma pergunta para nós aqui, ó. A Tássia, ó. Obrigado, Olha, Tássia. A Tássia mandou R$ 5 e perguntou: o que eu preciso fazer para morar na Espanha? Preciso de visto? é, então, Tassi, você, como você já está na Europa, você já está em Portugal, você já não consegue vir com a forma de visto. A pessoa que quer vir com visto, ela tem que sair do Brasil com visto. Então, ela já tem que vir ou 60 até 60 dias depois que está aqui na Espanha solicitar esse visto. Uma pessoa vem para cá e depois de 3 meses quer fazer um visto, não tem a possibilidade mais. Tá, e para quem está no Brasil, para tirar o visto,
para a Espanha? Tem visto? Não tem, porque tem país que não precisa de tirar visto, né? É Não, só não, ter não passaporte. precisa. Ah, não. Se a pessoa está no Brasil e quer vir para cá, não precisa de visto. O Brasil tem acordo com a Espanha e não precisa de visto. O visto, esse visto que eu falo, é no caso que a pessoa quer vir morar aqui. Para vir como turista, a Espanha não existe visto. Para o Brasil, não. Show de bola. Então, a Darlene Ó, mandou R$ 10. é E minha irmã. é tua irmã? Ah, tudo Sim, bom? vamos ver o que ela perguntou. Como é o sistema de saúde? Dá para depender apenas da saúde pública ou é melhor ter um plano de saúde? Dá para depender só da pública. Com a saúde pública aqui, se a pessoa quiser pagar um particular, eu digo que não vai ter tanta. Diminuir um pouco o tempo de espera, talvez, mas o público aqui já resolve tudo. Com o público você já tem acesso a tudo. Tu consegue marcar consulta Sim, com rapidez ou sim. Aqui demora muito tempo? Não, aqui você vai e marca com o médico. Às vezes demora, depende. Para marcar com o médico normal, o médico de cabeceira que eles falam, você consegue assim, um dia depois, 2 dias, você vai lá e fala: tô passando, preciso do médico. Marca. É, Agora, quando você passa com esse médico, você depende de um especialista, como um traumatólogo, um médico do coração, Biologista? cardiologista, aí sim pode ser que demore mais. Salvo os casos, por exemplo, criança, aqui eles dão muita prioridade. Uma criança aqui, ou gestante, essas pessoas têm muita prioridade aqui, então, nesses casos são bem rápidos, bem rápidos. Show de bola. Vamos lá. Aí eu vou ter uma curiosidade minha, tá? Uhum. Quanto custa a luz aí? Quanto custa a luz? É, Normalmente aqui na Espanha a gente paga a luz a cada 2 meses. Eu prefiro pagar a cada mês. Eu pago em torno de 60, 70 euros, mais ou menos. Sim, se a gente. Eu já tive época de pagar um pouco mais, 100 euros, 103, mas eu não tinha. Aqui a gente tem muito plano de horários. Então, você contrata a energia e aí você contrata o horário que você quer gastar. Talvez eu prefiro. O meu plano é de fins de semana, feriado e à noite, da meia-noite às 8 da manhã. Esse é o meu horário barato. Então, eu programo minha lava-vasilha para meia-noite, eu programo minha lavadora para meia-noite. Então, eu acabo gastando em horários mais baratos. tá. E a questão para aquecimento, não usa aquecimento, o aquecimento não é. Você tem aqui? Elétrico. O elétrico, quem usa o elétrico é caro. O que mais usa aqui é o aquecimento com gasoil, que é com água e gás, algo assim. Esse aquecimento, digamos que ele é mais barato. As casas mais novas têm esse aquecimento e eles colocam, tipo, para passar o ano todo. Um vizinho aqui nosso, que é amigo da gente, um espanhol, ele falou outro dia pro meu marido que ele coloca e gasta mais ou menos 80 euros por mês para o inverno. Porque eles deixam, diferente de nós, eu não dei, eles têm condição, ele tem condição de deixar a casa aquecida o dia e noite. Então ele acaba gastando esse valor porque ele deixa a casa, você entra na casa das pessoas, tá quentinha. Então, as casas mais novas têm esse aquecimento e eles deixam o tempo todo. Eu já não, eu não deixo o aquecimento elétrico, eu não uso porque sai caro a energia. Show de bola. Olha só, tu disse que 60 euros, 100 euros. Tu disse que programa a tua lavadora, né? Provavelmente tu tem uma lavadora de louça, né? Sim, eu não vivo sem.
Ó, Gente, eu não tenho lavadora de louça e a minha luz dá 400, 500 reais por mês, tá? nossa. Não, aqui todo mundo tem lava-louça, todo mundo usa secadora. A única coisa que eu não tenho é secadora, mas a lava vazia, a de lavar a louça é uma coisa que eu não abro mão, que é muito prático, é outra coisa, sabe? Não tem. E quanto Eu não custa uma consigo. lavadora de louça aí? Ah, isso é uma coisa importante. Olha, eu paguei nessa lava-vasilha 390 € para eles entregarem aqui na porta da minha casa. Entrega. 390 €. Às vezes acho preços, dependendo da marca, tem mais cara também, mas assim, eu tenho uma ótima por esse preço. Eu tava vendo É. esses dias, até eu ia comprar, nesses achados aqui, como eu moro num prédio que tem mil pessoas, tinha uma vizinha que veio pra cá e não coube, né? Veio se mudar pra cá e não coube. E ela tava vendendo por 1.200, acho que era alguma coisa assim. Daí eu fui ver qual era o preço, né? Daí o preço dessa lavadora que ela tava vendendo era 2.300 reais. Só que como aqui eu também não tenho espaço, eu ia levar pro sítio, mas como ela era 110, eu acabei não comprando. Mas então, uma lavadora que tu pagou aí 300 euros, aqui é 2.000 reais. É difícil. As pastilhas, né? Aí no Brasil eu já vi também. Eu tento falar para minha mãe comprar e eu vejo que as pastilhas são caras também, né? Aqui não, aqui as pastilhas para colocar é baratinha e com a 3, 4 euros a gente compra, dá de uma boa 5, 6 euros. E as pastilhinhas vêm muitas, vem 30, 40 e você coloca uma ali, lava, é muito prático. Ó, ô, Silvia, tu hoje tá batendo recorde aqui do Live Tip. Olha, eu fico feliz. Nós Ó, dois estamos. a Graça mandou. Peraí só um pouquinho. Fica aí, pessoal. A Graça mandou. Filhos de brasileiros podem estudar em escola pública? Sim, Como é sim. que é isso? Não tem nenhuma. Não, não tem nada disso não. A escola, aqui você chega, tem um papel que você fazendo ele, que é chama empadronamento. A partir desse papel, você vai na prefeitura, faz esse papel. Com esse papel, você vai no sistema de saúde, faz o seu cartão de saúde e com o seu passaporte. Você vai na escola ou no ajuntamento, pede a vaga do seu filho na escola. E você tem a escola, a criança tem direito à escola. A única coisa que eles exigem, aqui na Catalunha, não sei se em outras regiões permite, mas aqui exige o empadronamento, que é esse papel que a gente faz quando acaba de chegar. E é como um comprovante de residência. Então, com esse papel, você tem a vaga, todas as crianças têm direito, não tem. Isso não é Não tem problema. nenhum empecilho, não fica incomodando. Não, não. Ah, não, o meu filho brinca que na escola, na sala dele é tipo, é um espanhol e o resto é estrangeiro, é um de cada país. Aqui é muito normal isso, a gente convive ali eles convivem entre eles, cada um de um país. É bem, Legal. bem legal. Que mais que eu queria te perguntar como é que tu vai ser esse teu serviço aí que tu tá, se tu já pensou, já estruturou, tu imagina como é que vai ser esse serviço que tu tá pensando em prestar? Como é que tu vai fazer isso? Eu tô estruturando ainda, eu tô criando e a ideia é eu fazer planos para a pessoa conforme a necessidade de cada um, né. Então a primeira coisa que eu faço é uma chamada com essa pessoa, conversar, entender o que que ela precisa, entender se tem uma forma dela vir para cá de forma legalizada já,
Porque assim, eu não quero que induzir a ninguém vir de forma ilegal, apesar de que todo mundo que vem para cá dessa forma vai conseguir depois se legalizar com o tempo, mas é preciso passar por esse período de agora a partir de maio vai ser somente 2 anos de forma contínua, então ela vai ter que esperar esse período. Então, eu quero fazer isso entender o que a pessoa necessita, se ela tem um curso, por exemplo, aqui na Espanha, em fevereiro adicionou na página de serviços que tem falta de pessoas para trabalhar, por exemplo, na área de eletricista. Então, as pessoas que estão no Brasil, engenheiro eletricista, tem uma, uma formação ali nessa área. Essa área aqui não tem gente para trabalhar. Então, a Espanha precisa de gente. Então, eu analiso isso. Uma pessoa tem essa formação, então a gente pode estruturar para você vir com um visto de trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Buscar uma empresa que contrate e a empresa faz esse trâmite para você. E você do Brasil faz a outra parte e você vem já com um visto de trabalho para você já vir para não passar perrengue, como diz. Não ter que ficar assim trabalhando em qualquer coisa, não passar, porque acaba assim você tendo que trabalhar no que encontrar, porque você é ilegal, você não pode trabalhar de nenhuma forma formal. Tem que ser tudo trabalho informal. Tu, por um acaso, tem ideia ou pensa, tipo, vamos lá, eu tenho meus bisavós, acho que é, né? Porque o meu avô e a minha avó casaram em Pelotas e os pais deles vieram da Espanha, né? Uhum. Tu tem ideia de prestar esse tipo de serviço também para quem Sim. tem ascendência, né? Sim, também. Por quê? Porque no seu caso, por exemplo, a Espanha não passa para bisavó, no caso de bisavós, não. Então, o que que você teria que fazer? Sua mãe solicitar primeiro. Então, Uhum. você depois solicitar a partir daí, sabe? Mas eu também vou fazer isso para que aí, claro, a pessoa vir com a cidadania já é um nível hard. Então, assim, a pessoa vir para cá com a cidadania já é outra coisa, assim. Você já vai ter um bom trabalho, você já vai conseguir, sabe? Pode abrir uma empresa já, né? Já pode. Entendeu? Vai ser diferente. E eu, a minha, eu, que eu toca no meu coração é ajudar as pessoas nesse processo. Tipo, eu não vou fazer muitas coisas, porque a pessoa vai estar no Brasil, eu tô aqui, mas eu instruir essa pessoa o que que ela tem que fazer, quais os passos que você tem Não, que só o fazer. fato de tu tranquilizar sobre muitas coisas, tu falar como é, tu dizer como é a coisa aí, já é algo muito. Assim, em 2020 que eu procurei essa cidadania aí, né? Só que a gente Uhum. fica sempre naquela coisa: será que vale a pena? Será que não vale a pena? Como é que vai ser? Claro, a gente tem muitas. No meu caso, eu não penso morar na Espanha ainda, né? Mas eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu nunca tive essa conversa com ninguém para ter essa clareza de como são as coisas aí, de como é que quanto que é um aluguel, quanto que é um chocolate, porque essas coisas preocupam também. Essas coisas, Sim, tu imagina, tu vai te mudar para um lugar, tu tá acostumado a tomar o Nescafé e tu vai ter que tomar, se tu trabalhar cortando grama, tu não vai conseguir tomar esse Nescafé, né? sim, E pelo que eu entendi, se eu for para ir cortar grama, eu vou tomar um Nescafé muito melhor do que o do sim. Brasil.
E é Entendeu? engraçado que aqui eu falo que a gente tem o mesmo nível de vida, eu tenho o mesmo nível padrão de vida que meu patrão, que um chefe do meu marido. Assim, todos aqui têm a mesma condição de comer as mesmas coisas, de ir no mesmo restaurante. Eu vou na academia que os netos dos meus patrão, que são muito ricos, eles vão na mesma. Eles vestem simples, eles são pessoas que vestem assim simples. Você não tem essa cabeça, ai, nossa, o espanhol ele é uma pessoa que vive, eles vivem no simples mesmo. Eles são pessoas simples e normal, e a gente poder comer da mesma coisa, vestir até melhor do que talvez alguma pessoa daqui, e isso é muito bom, sabe? E assim, a gente. Eu falo, você falou, você nunca veio aqui, mas um dia você venha, pelo menos para ter essa experiência, porque muitas pessoas no Brasil acabam pagando caro em um produto ou numa viagem aí dentro do Brasil, que viajar no Brasil é muito caro. E ela pode ter essa experiência de vir pelo menos conhecer um país, conhecer. Eu falo, se não é possível vir para a Espanha, conhecer pelo menos, que vá para aí algum país vizinho. Porque assim, você vai, olha, eu tô aqui na Espanha, eu viajo aqui dentro para eu já fui 2 vezes na Itália, na Áustria, e a gente vai e você volta com outra cabeça. Você volta assim, tipo, cara, é surreal você ver a cultura daquele lugar, conhecer. As pessoas são diferentes e você conseguir fazer isso, viajar. Você pode trabalhar aqui cortando grama e você pode viajar para França, para Andorra, você pode ir para qualquer lugar Conta desse. quanto que tu gastou de passagem para te viajar a última vez aí. Para a Itália, eu gastei para colocar uma mala grande que eu tive que despachar. Eu fui para ir e voltar. é, eu gastei 330 euros, 3 pessoas, eu, meu marido e meu filho. Ah, os três, para os três. Sim. E uma mala grande, que agora a Sim, mala ela não, virou. uma mala grande e cada um com a mochila com 10 quilos. É que mala virou acessório, agora virou É, gourmet. sim, Tu levar porque uma mala grande é a gourmet. mala saiu mais cara. Se eu não É. tivesse colocado no verão que eu fui, na outra vez que eu fui na Itália e eu fui só com mochila, eu paguei menos, eu gastei bem menos. Mas assim, para ir na Itália, eu acho que a gente gastou em torno de 600 euros lá, com a viagem, com comer bem, sair, tudo, táxi, trem, tudo. Acho que com 600 euros a gente foi o que a gente gastou. E ter essa, a gente poder viver isso não tem preço, né? A gente, às vezes, acaba não viajando, as pessoas que estão aqui acabam não viajando por conta de trabalho, que o trabalho está trabalhando muito, ou folga diferente da esposa e tal, mas viajar é coisa assim muito boa. Muito legal. Nós já estamos chegando a 1h22, pessoal. Eu quero agradecer a todos que enviaram mensagem pelo Live Tip. No Instagram tem 3 pessoas. No outro Instagram tem mais 2 pessoas. E aqui no YouTube tem 21 pessoas, mais do que tem no Facebook, que a gente não vê. Então, quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que peço que vocês compartilhem para quem tiver interesse sobre como é ir morar na Espanha, né? O Instagram da Silvia tá aqui na descrição do vídeo no YouTube. Se por acaso você tiver no Facebook, no Instagram e aí não tem as informações, vem no YouTube do Live Tip, tá? livetip.gg. Tu vai conseguir encontrar todas essas informações. E agradecer e pedir para vocês darem um like, deixarem um coraçãozinho, todas essas coisinhas que ajudam muito o engajamento. E Silvia, eu
gostaria que tu desse teu recado final agora, fizesse o teu jabá, né? E fica à vontade aí para falar o que tu quiser. Para mim foi uma honra estar aqui, participando dessa live com você, incrível, que aqui já passou tantas pessoas assim, pessoas assim incríveis, eu assisti algumas delas, e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui presenciando a gente e interagindo com a gente. Se puderem me seguir lá no meu Instagram, Dardiele Souza, @DardieleSouza, talvez a pessoa não quer vir para aqui para isso, mas se você quiser vir para cá, pode entrar em contato comigo, a gente vai analisar o seu perfil, nós vamos fazer uma estrutura para você e entre em contato comigo e a gente juntos vamos estruturar isso. E me seguem lá no meu Instagram, que eu estou lá colocando sempre vídeos legais para vocês. E cada dia eu tô lá colocando algo novo e falando sobre a vida aqui, falando como as coisas que a gente vive aqui mesmo. E é isso, eu agradeço muito e agradeço a você também por ter me convidado para estar aqui com você nessa live. Capaz, é um prazer. Mesmo que vocês não queiram viajar para a Espanha, pessoal, sigam, porque é muito legal. Esses dias ela pegou O que era aquilo? Um negócio gigante no supermercado. Era uma bolacha? Hã? Das bolachas que eu fiz o vídeo? Ela pegou um negócio gigante lá no supermercado. É muito interessante. Eu mostro os preços das coisas. Hoje eu postei um vídeo mostrando os preços das maquiagens, quanto eu pago aqui. E eu vou colocando coisas assim para as pessoas, para elas já terem ideia de quanto que é os valores aqui, né? Que o brasileiro tem muita curiosidade de saber e às vezes não encontra pessoas falando sobre isso, né? Às vezes fala coisas muito superficial. E eu gosto de falar mesmo assim, a real ali e mostrar para as pessoas isso que a gente vive. Show de bola. Muito obrigado a todos. Uma feliz Páscoa, um ótimo feriado. Vai aparecer um videozinho no final aí da propaganda do Live Tip, que a minha editora fez top. E até o próximo vídeo. Meu canal foi desmonetizado. Como posso continuar monetizando conteúdo? Eu sei, pessoal, como é difícil passar por isso. Mas sim, tem como continuar ganhando dinheiro com seu conteúdo mesmo depois da desmonetização. A solução é o Live Tip. Com o Live Tip, seus seguidores mandam perguntas pagas. Você não precisa esperar aprovação e nem passar por processo burocrático. Os pagamentos são feitos diretamente por Pix ou Bitcoin. É rápido e sem complicação. Eu sei que em outras plataformas você precisa de um número grande de seguidores ou tem que esperar muito tempo para ser aprovado. No Live Tip, qualquer um pode começar a monetizar imediatamente. E o melhor de tudo, o suporte é humanizado, sempre tem alguém para te ajudar rapidamente. Eu mesmo atendo você no WhatsApp ou no Telegram. Se o seu canal foi desmonetizado ou você está começando agora, não se preocupe. O Live Tip é a solução para quem quer monetizar de forma simples, direta e eficiente. Crie a sua conta hoje e comece a ganhar do seu jeito.